Sim. Mano Negócio da contra 11. escalação. Sei lá que escalação os caras vão Exatamente. colocar em campo, rapaz. Então a gente resolveu fazer aqui do que a gente imagina de titular. Que estão disponíveis para esse que jogo, estão né? disponíveis, pra jogar a partida. Wallace, o Everton ou o Matheus Cunha? Acho que hoje ainda não tem nem comparação, né? Tem nem disputa aí. É Vevinho. Não tem com ninguém, né, Giovana? Não, Pra na verdade, Veveco. assim, a gente vive um momento em que ele é um pouco menos favorito em relação a ser o melhor goleiro do país. Perfeito. Acho que outros já estão surgindo no cenário. Meu principal é o Bento, Tipo mas a gente Bento. pode Tem o colocar... PR, né? Exato, que vive uma temporada Tá que talvez retomado. ninguém imaginava que ele Nem teria, ele. né? Então, acho que hoje talvez seja um momento menos discrepante em relação a quem está na segunda colocação para o Everton ser o melhor goleiro do Brasil. Mas aí não tem como. Acho que o Matheus Cunha deu mais qualidade pro gol, Tá começando, hein? porém... Mas eu acho que o ponto é esse, assim, a gente toda temporada tem algum goleiro, ou 2 goleiros, que a gente vê surgindo e fazendo uma boa temporada. Agora, ninguém como o Everton Como que é tá... nesse momento, não. Sim. Assim, Quantas temporadas o Everton tá nesse ele chegou em 18, mas para valer mesmo 19 e 20. Só que o Everton quatro é um goleiro temporadas. de Já era um topo ótimo goleiro. no futebol brasileiro desde No- 2013. Isso, No isso. Atlético Paranaense. No Na Palmeiras ele tá assim. Barcelusa mesmo. É, Em 11 já claro. tá muito bem, claro, na segunda É que divisão. eu falei mas do muito bem. Atlético, que vai à final da Copa do Brasil de 2013 e ele agarrando muito. Sim, Já. então, pronto, o Everton venceu Isso. essa. Agora só a questão, por que todos os goleiros usam barba? A exceção de um que é Perfeito. o que mais devia usar a barba, que era o Cássio. Fica aí. Não, tô acho Todos que falando. os ia goleiros ficar usam pior, barba, não. Neuer não tem barba. Marcelo Groi falando não tem no barba. Brasil. Ah, no Brasil, Todo perfeito. goleiro. Vai Marcelo jogo Groi de não tinha Mas hoje barba. em dia, cara, Sub-6 Mas o- mas hoje em Sub-6 dia tem todo barba. homem usa barba. É que a Todo verdade nós, é a assim. seguinte, vocês descobriram que a barba é uma bela maquiagem. Então, E assim, é um E é, fato. tá? Eu descobri- Usemos, né? A gente usa maquiagem, vocês usam barba, vai ficar todo mundo se A achando mais minha- bonito, tá? Beleza. menos feio. Minha mulher fala que eu fico menos narigudo. Eu achei um elogio. É isso. Nos últimos 8 anos. Perfeito. é eu, perfeito. eu aprovo barba pra melhorar as coisas. Vai, próximo. Isto colocado. É. Assunto pertinente. Eu acho bem pertinente. Cara, esse duelo aí, duelo de 2 das maiores cabeças do futebol brasileiro, assim. Mike e Wesley. Concorrentes cabeçudo. ao prêmio Que Rui isso? Cabeção. É prêmio Rui Cabeção isso aí, gente. Não, o Rui era um planeta, Não, né, o cara? Rui era piada. Cara, o Wesley é o mega E com muita cabeça Não. O dentro, Rui era muito uma coisa tutano. inacreditável. Cara, Até o porque Wesley era tutano daqui... dentro. botando a cabeça. Não, é daqui pra cima, ó, assim. que ele tinha muita cabeça. Era- não era era- tipo sabe a o cabeça Marte inteira, Ataca? era daqui pra cima. Sabe o Marte Era Ataca? muita Era que cabeça. impressionante. Cara, E, aliás, e muita coisa dentro da cabeça. E só Sim. a testinha pra cima, Sim. que é absurdo. Pô, pelo amor de Deus. a O Milton produção Neves podia parece o achar final do isso. Beetlejuice perto dele. A produção podia achar isso, que eu não sei se os jovens vão lembrar Cara, aí de é Rui muito Cabeção. bom, mano. É muito bom. Eu Então, peguei sobre o isso tem Cabeção o quando eu trabalhei no Foden Grêmio ainda. e o filho do Foden, né? Porque é a cópia de cabeça. É, Você fala, né? meu, não Boa. precisa É fazer DNA brincadeira, nem hein? nada. Colocado. Giovana, Mike ou Wesley? Então, eu tenho gostado bastante do Wesley. Que Mas, cresceram, sim. mas ele, pra mim, é a mesma questão do que a gente tem do outro lado da lateral do Flamengo, que é a recomposição defensiva. Acho que o Wesley ainda tem alguns pontos a melhorar em relação a isso. O Mike também não é muito meu favorito, mas eu vou de Mike. Vou de Mike porque acho que dá uma segurança maior. Você ali na mudava o lateral. esquema do seu time, por acaso? Que nenhum deles te emociona? Nenhum é unanimidade, como a gente já teve no gol, que Sim, não tinha nem entendi. conversa, né? E aí, Maurito? Eu vou votar no Wesley, porque quem ganha o mano a mano, 11-11, perde o jogo. Então, não, sacanagem. Mauro, não me irrita. Ah, não, isso me irrita bastante. Essa altura do campeonato? Não, esse é o Mike, mas o Wesley tem melhorado, tá? Sim, a gente fez Evoluído. A gente fez o mano a mano Palmeiras e Botafogo e foi tipo 9-2, eu acho. Então. E o Palmeiras e o Botafogo ganhou o jogo. Sim. E aí, ô Vavalace? Cara, o Wesley tem um potencial físico de drible muito diferente, né? sim. É muito interessante o que ele pode entregar pro time, mas acho que hoje o Mike é um lateral mais seguro e até no ataque ele entrega, assim, não é o... Faz o básico, Não é mas o faz Cafu? bem. Ok. Pô, Ok. chegava na linha de fundo, cruzava, etc. Não é mas o Lan. O Lan, mas assim... Mas você tá bem, mas não é o Brad ele Pitt. passa no meio de campo e não quebra. Tá, ajuda. Então é Mike, tranquilo aí. Então o Mike leva esta. Vamos à zaga. Fabrício Bruno está numa grande fase, Mauro Beto. Isso o Mas Gustavo Gomes. é Gu Gomes, né? O Gomes ainda. GGG. Gigante Guarani, Gustavo Gomes, tamanho GGG. Mas o Fabrício Bruno Pô, tá eu gosto muito bem muito. a temporada inteira. É. Pra não dizer que já estava bem no passado. Sim. Tá muito bem, mas é complicado enfrentar o Gustavo Gomes. E aí, Wallace? E o Gomes não está na melhor fase dele, né? Também. É, Ele é parte do Palmeiras. Eu acho
Mas é difícil, né, cara? Porque você tem o melhor zagueiro do Brasil Porra. nos últimos 3 anos. É um cara que tem uma liderança muito grande, uma bola aérea, assim, muito Nos fora últimos da 3, curva. acho que mais. Tô falando 3 pra 20, ser 21, conservador. 22, É, 19 19 já tava também. bem. Com certeza. Próprio 18, quando ele chega, ele já chega muito bem. É que eu acho que, por exemplo, 2019, o que o Rodrigo Caio joga é Sim, uma barbaridade. E o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, em outros clubes, sim. e o Paulo sim, Mari. sim, Não. E, então, 2019 eu ficaria com o Rodrigo Caio. Mas, enfim. Também. É isso. Contra o Botafogo, o Gustavo Gomes teria feito o gol do empate, né? Se não fosse um milésimozinho ali do impedimento. Então, A porcaria mesmo que o da Fabrício máscara. Bruno esteja voando, o zagueiro mais rápido do Brasil, segundo ele mesmo, é o voo de Gustavo Gomes. Fontes E da minha das cabeça. melhores entrevistas do Fontes Brasil que hoje. né? eu mesmo achei. Fontes E aí, Ariel ô, Chavana? Ah, é Gustavo Gomes. Não Fabrício tem como. Pega. E assim, só É Gu. destacar que o Fabrício em alguns lances também deu uma coringada, como todo o Flamengo, né? Em alguns lances ele deu uma vacilada. Mas Mas faz é o Coringa uma ótima, Gerson, é o faz Joker. uma ótima temporada, mas ainda é Gustavo Gomes. É o Gomes. Ó, Vamos vai ao lá, próximo Vamos lá, Flamengo. Vamos, Flamengo. duelo. Vamos, aí- Flamengo. Murilo e Davi Luiz. Giovana. Aí, assim, eu critico o Davi Luiz uma par de placa aí, não tem como. É Murilo. O Davi Luiz, acho que em alguns jogos foi bem e calou a minha boca, mas em outros, assim, acho que a maioria é negativa. Na minha opinião, a maioria foi negativa. Wallace, os últimos jogos dele foram bons. Muito bons. Do Davi Quarta-feira, Luiz. meio de semana agora, né? Contra o Atlético. Falei isso no prorrogação, né? Eu sou muito crítico ao Davi Luiz, assim como a Gi. Sim. Mas a partida do Davi Luiz contra o Atlético Paranaense é a famosa perfeita. Não perdeu nenhum duelo por baixo, né? E perdeu apenas um duelo aéreo durante o jogo inteiro. Tem crescido. Acho que o estilo de jogo do Sampaoli privilegia o Davi Luiz, saída de bola e etc. Coisa ao completo contrário do Vitor Pereira, né? Mas, cara, eu vou ficar nessa aí com o momento. Eu vou de Davi Luiz nessa aí. David. Perfeito. E aí, O Murilo tá voltando de lesão, tava muito bem, É. uma das melhores contratações custo-benefício recentes, não só do Palmeiras, né? Tem atuado muito bem. Pra você ter uma ideia, o Murilo tem uma média de gols pelo Palmeiras melhor do que a do Gustavo Gomes, que deverá ser o maior artilheiro entre os zagueiros do Palmeiras, pra você ver o nível. Mas o momento do Davi Luiz é muito bom e abrindo o coração. Voto a favor do Flamengo, pronto. Ah, Mauro, Ah, que Mauro. é isso, Mauro? Vou dar na sua cabeça. Eu vou tirar sua peruca, Mauro Betinho. Eu, hein? Não, aí é pior, então eu voto no Murilo. pronto. Não, decide. Não, É uma zoeirinha, eu sou contra a violência. Exato, em respeito Contra ao a nosso público. Ah, Não, mas falando sério, pela carreira, o Davi Luiz vai ser melhor. Não é nenhum demérito ao Sim, Murilo, claro. a baita carreira que tem o Davi Não, Luiz. e o tal. momento- O momento do Davi Luiz, assim. E aí, Curto. eu quero crer que o Flamengo vai ser muito mais esse dos últimos jogos do que aquele dos Sim, 4-0, né? sim. O Flamengo vai brigar pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores, né? Então vai, Davi Luiz, pronto. então, Davi Luiz vence esta. Perfeito. É legal que o placar vai. Então, você viu, eu tava na análise do VAR, assim, botou, tira, botou. E eu vai, acho Davi Luiz, que pronto. fosse o Léo Pereira, ganharia o Léo Pereira também. Ah, sim, eu diria, se fosse o Léo Pereira, eu iria de mais Léo fácil? Pereira com mais convicção. Era mais Já fácil teria pra até você. mais, mas enfim. Mas também porque o Murilo está voltando de lesão. Sim. Pronto. Piquerez e Ayrton Lucas. Wallace. É curioso que o novo esquema, a Gi falou um pouco isso lá no início, o esquema do Flamengo hoje não privilegia tanto a velocidade do Ayrton Lucas, né? O do Vitor Pereira, que era a famosa retranca, privilegiava muito mais as corridas Não do sei Ayrton o que Lucas. era o Vitor Antes, Pereira, o quando- esquema do Vitor Pereira. Não sei mesmo. O quê? Não sei qual era o esquema do Vitor Pereira, cara. Mas você ele sabe no que final quando o nem Vitor sabia. Pereira sai do Corinthians e vai pro Flamengo, no Corinthians, os caras tinham certeza que o Ayrton Lucas seria o cara do Vitor Pereira. Que privilegiava Porque demais. né? é isso. E é o que ele quer. Sim. O Piquerez é um, Correria. é um bom lateral. Acho, inclusive o Vanderlan, reserva dele, também é um bom lateral. Mas aí a gente tá falando, pra mim, titular da seleção brasileira. Nesse momento, Ayrton Lucas. Titular da seleção. Sim, pra mim hoje seria titular da seleção brasileira. Ô, louco. Hoje também. O que me faz voltar o Piqueires muito bem, até por questões em casa lá, que minha filha acha a coisa mais linda do mundo. A O mesma que diretor do gosta do programa também, Muslera. Cadine, falou que o Piquerez é gostoso hoje. Ela berra que Piqueires Ele gostoso, tem, mas ele eu tem vou. o pessoal gosta Piqueires dele, acha ele está belo. cada vez melhor, mas ele achou o Ayrton Lucas melhor. Pra mim, na média, o bola de prata do Flamengo na temporada, pelas notas médias, o melhor do Flamengo ainda na temporada é o Ayrton Lucas. Então eu vou de Ayrton Lucas. E você ficou na dúvida aí, entre titular da seleção, hoje tem. A disputa do Ayrton Lucas, pra mim, é com o Caio Henrique.
do Mônaco. Que nem... Que Que nem nem convocado está que eu sendo, ainda que é não uma entendi loucura. o porquê. Acho que Tem que ver Hoje, isso aí tem que ver o Talvez Arana esteja de lá na volta, CBF, o etc. registro que ele é brasileiro. Ah, Telles. é, Acho que é Mas eu francês acho o agora. Ayrton consideravelmente melhor do que o Alex Telles. Mesmo achando o Alex Telles bom jogador. Eu queria ver mais do Wendel. Mas Também, enfim, e aí, ó... Ayrton Lucas, já falei tão bem dele aqui, não tem... Mas aqui o programa não tem... Bitoca. Eles têm muita qualidade, mas o Ayrton Lucas, o beijinho ali faz toda a diferença. Tem É gente- bitoca, tem é gente bitoca. diferente. E eu sei que a Gi concorda comigo nessa da lateral esquerda. Esse programa não é pra ter coerência, só pra deixar sim, claro. mas- Faz tempo que ela concorda contigo nessa. Só pra colocar uma coisa, que isso diz muito também sobre a fase que a gente vive em relação a laterais, né? Eu como gosto muito de laterais mais completos e defensivamente fazendo Sim. seu papel, eu não sou muito dessa Gaúcho fã tranquilo. de Ayrton Lucas ser titular. A Tainá, gente pode Juarez, colocar um Rocha. esqueminha de 3 Essa zagueiros, gaúcha, né, galera? Tainá Juarez Roth aqui vocês na têm que- Eu já Perfeito. falei a minha ideia aqui. Ah. Um esqueminha de 3 zagueiros e utilizar o Marquinhos como o Guardiola utilizou o Stones. Porque o Marquinhos, em algumas partidas, já jogou de volante, jogou bem, porque tem Tem uma bom ótima passe. saída sim. de bola. É um bom Fica ponto. aí a dica pro Diniz. Fica a dica. Nossa, que É, fazer com a seleção. Gabriel Menino ou Nunca que Thiago vai ter Maia? 3 Agora vocês falaram de barba, eu tô reparando agora. Quem tem barba e quem não tem barba. Tipo assim, ninguém tá com a cara limpa mais quase, né? Cara, vocês- O menino tem o bigodinho. Eu chegava na redação do antigo Esporte Interativo no Rio, uma vez abri a sala assim, não sei o que. Todo mundo igual. Só eu não tenho barba. E agora o imbecil tem desde 2020, mas enfim. Giovana, Gabriel Menino ou Thiago Maia? O Thiago é outro que eu tenho criticado bastante. Acho que é um jogador muito irregular nessa temporada e já fez grandes temporadas. E foi um atleta que eu, desde que surgiu ali no Santos, eu sempre apostei muito. E até acho que nesse momento o que eu pensava do Thiago era além, era lá na Europa. Mas enfim, acho que optou errado pela França e não conseguiu se desenvolver tanto assim. E eu vou de Gabriel Menino, porque eu acho que quando o Gabriel Menino faz grandes partidas, ele é decisivo. Wallace. Acho que você também, né? Famoso assinado embaixo que a Giovana falou aí. Eu acho que o Thiago Maia, em pouquíssimos momentos do Flamengo, entregou um grande futebol. A temporada dele é muito ruim, né, neste ano. Não à toa o Pulgar já é o titular absolutaço da primeira volância. Quando o Thiago joga, ele joga um pouco mais adiantado. Agora com a chegada do Alan, acredito que ele jogue ainda menos. E o Gabriel Menino tem feito uma temporada, assim, muito, muito acima do que a gente esperava. Substituiu bem o Danilo, então voto... Esse é um dos votos mais tranquilos pra mim, até agora. Mas por que o Pulgar não tá aí então, Tainá? Porque no caso ele tá suspenso. Aí, Perfeito. por isso a gente Mas a falou que questão ia do cartão. colocar aqui a galera que tava à disposição. O Mauro Beto, 3-0. Melhor temporada da carreira do Gabriel Menino, ainda jovem, como também é jovem o Thiago Maia. A pior temporada da carreira do Thiago Maia, Gabriel Menino. Pô, o Gabriel Menino tá jogando há 12 anos no Palmeiras, tem 22 anos ainda. Quando é que o Gabriel Menino vai virar Gabriel Homem? Nunca porque tá no RG. Dependendo do outro menino No que tem RG. aí, passa dos 31. Aí é com você. Não. É, Tá bom. é Menino. sobrenome, menino? É. É uma dúvida... Que belo sobrenome, né? É uma Menino. dúvida que eu tenho, tipo, o É menino ou Anderson menino? Cavalo, se ele for jogar na Premier League, ele vira horse ou fica cavalo? Ah, vá Gabriel pastar. é o O jacaré pastar, lá, o Giovana. jacaré, Caralho, vira o quê? jacaré, Vira o quê? alligator. Alligator? Pô, fantástico. O mineiro da seleção brasileira de São Paulo, que é gaúcho. Porque ele parecia o Cláudio Mineiro, lateral que jogou no Internacional. Mas, gente... É o Gabriel The Boy, então. O belo cantor. Por exemplo, The o Boy. belo cantor, que é aquilo e é belo. Fala do Belo não, que tem gente Eu na sei, cola mas dele. é bom. Ai, meu Deus. Aliás, por motivos os mais variados Helicóptero. possíveis, digas. Richard, vocês não falem mal do Belo também. O que Dena canta muito. tá Também na nem cola fale dele. bem. o Dena. Olha aqui, Richard Rios, falem bem, porque a voz é Ah. muito bela. Richard Rios ou Vitor Hugo Wallace? Cara, eu gosto muito do Vitor Hugo. Acho que é um talento que o Flamengo tem. O Richard Rios era do Flamengo também, né? Um pouquinho mais velho. Eu acho que o Vitor Hugo é um tipo de jogador que, se ele der um passinho pra trás no campo, que o São Paulo já está fazendo isso, o Vitor Hugo era o meia camisa 10, ele era meio Everton Ribeiro. Ele já está virando uma posição meio Gerson, assim, um pouco mais recuado. Ele é um baita jogador, assim, tem bola aérea, fez gol no Palmeiras, né, de cabeça Sim, no ano falamos. passado. Eu gosto demais dele. Se fosse o Zé Rafael, essa disputa pra mim seria muito mais acirrada. Com o Zé Rafael Até ganhando. porque seria Zé Rafael Não, contra não, o Thiago sim. Maia, né? Mas enfim, mas tudo bem. Ah, sim. Sim. Verdade. Com o Zé Rafael ganhando. Mas nesta aí, sendo o Richard Rios, da Vitor Hugo. Não, é que pra mim, se fosse Zé Rafael e Thiago, ou Zé Rafael e Vitor Hugo, seria Zé Rafael. Qualquer Não, um. Zé Rafael não é um grande... Mas não ele- acho a distância pro Vitor Hugo. Não, é porque são um jogadores caminhão. até diferentes, sim, né? Sim. Ah. Maurito, O Richard Rios começou muito bem, agora deu uma quedinha tal, até às vezes fazendo, por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, uma função de primeira volância, num esquema diferente e tal.
Deu a quedinha de produção, mas o Vitor Hugo eu nunca vi cair de produção, joga na frente, joga no meio, joga de trás, é um dos talentos em nível para se pensar em seleção brasileira. A gente só não fala mais do Vitor Hugo porque ele está num elenco extremamente qualificado no Flamengo e em seleção brasileira. Mas até pela pouca idade, gente, é um bolão, Vitor Hugo. Porque a gente tem jogador bom, né, fazendo essa função. E no caso, como o Ben destacou, e acho que a gente até já perdeu alguns no caminho, né? Sim. Já. Que a gente achou que iam ser e, no fim das contas, depois não se confirmaram. Arthur, né? Giovana, e aí? Não, é Vitor Hugo. Acho que o Richard Rios, principalmente quando tem que jogar mais recuado, não faz boas partidas. Oscila bastante. Acho que o Vitor Hugo, meus colegas foram bem em dizer que ele é mais linear pro bom, né? Porque tem gente que é linear pro ruim, então é importante ressaltar isso. Yuri regular, ruim. Espirrei aqui rapidinho. Yuri Alberto. Next. O que aconteceu? O Yuri Alberto, eu mandei um direct pra ele e falei assim: o gol que você fez foi no mês passado. Esse mês você já pode fazer o seu gol do mês, liberado, tá? né? Tá liberado. Rafael Veiga ou Gerson, Mauro Beto? Gerson, enfim, está jogando o que não conseguiu jogar no início da temporada, uma série de coisas. Eu sou muito fã dos dois, né? Eu adoro o Gerson, cara. Desde o Fluminense sempre achei fantástico. Aquele Gerson 19 e 20, porque ele também, para mim, foi o melhor do Flamengo em 20 mesmo, com parada, aquelas coisas todas. O Gerson agora está jogando muito. O Veiga estava jogando demais antes de ir para... Quando ele foi para a seleção, para mim era o melhor jogador no Brasil, entre brasileiros e não brasileiros e tal. Deu uma quedinha. Na terça eu discuto a... Agora eu cortar o cabelo, acho que não fez bem pro Veiga. Também não, até o visual, realmente, enfim. Mas ainda assim, bem melhor. É difícil falar, o Veiga não tá tão bonito. Não, mas eu tô brincando que o... Não, a discussão não. A essência podia estar no cabelo. Não é brincadeira. Do futebol, mesmo, né? Não da beleza. Essa questão, né? Eu não gostei mais na terça. Na quarta-feira o Veiga muito aberto pela direita, não achei uma escolha legal do Palmeiras e tal, enfim. Antes da da data FIFA, Rafael Veiga. De lá pra cá, velho... Coringa. Quanto tá o placar? 4-3 Palmeiras. Não, Mauro. Pelo menos eu assumo. Tem um monte de cara que fala um monte de merda. Essa é a minha merda assumir. Fala, não, o nome do clubismo, não, o clubismo é você. Não, você sabe. É verdade. Então vai, pronto, Gerson. Gerson, tá bom. Giovana. Eu sou muito fã do Gerson. Eu acho ele um cara, assim, excepcional, mas eu ainda tenho um pouquinho de dúvida dele virar, tipo, um Pogba. Tá? Nas suas devidas proporções, sabe? Sim. Ser um cara que a gente sempre, não, agora ele vai jogar muito, agora ele vai estourar e aí recuar de novo. Eu tenho esse ponto. Mas o Rafael Veiga, pra mim, é um cara também muito diferenciado mesmo. Muito. E acho que se a gente pegar a temporada toda, é mais Rafael Veiga do que Gerson. Acho que o Gerson se encontrou mais nesse momento aí, nesses últimos jogos. Então, porque tem uma linearidade maior, eu vou de Rafael Veiga. Tá. E aí, ó, Wallace, decide esta. Você tem os dois pra escalar, você escala quem amanhã à noite? Se eu tivesse que escolher o melhor momento de cada um, eu acho que o Rafael Veiga nunca jogou o que o Gerson jogou em 2019. Nunca jogou. O que o Gerson jogou em 2019 é um nível muito acima do que a gente viu de meias no futebol brasileiro. Eu acho que o Rafael Veiga fazia uma temporada, até a data FIFA, de melhor jogador do futebol brasileiro também. Eu concordo com o Mauro quando ele falou isso. Então, e eu acho que o Gerson não viveu 6 meses abaixo do que ele poderia entregar, do que ele entregou em 2019, como eu acabei de falar. Então, eu vou escolher pelo momento do que entregou nesta temporada, perfeito? Eu não posso entregar aquilo que o Gerson fez lá atrás, há 4 anos atrás. Eu vou escolher o que o Rafael Veiga fez nesse ano. Bom voto. Então, acho níveis muito parecidos de jogadores, mas neste momento eu vou com o Rafael Veiga pro jogo desse final de semana. O que justifica ainda mais o meu voto agora, porque se fosse, por exemplo, 3-0, era muita diferença, né? Perfeito. Tem que ser para qualquer lado podia ser 2-1. Então, Veiguita leva esta. Muito obrigado. Vamos ao próximo confronto. Quero ver quem aparece na tela. Arthur e Everton Ribeiro. É um belo duelo, Giovana, aqui. Um dos mais difíceis. Belo duelo. E acho que assim, o Arthur é um dos maiores erros do Palmeiras, tá? Lá atrás, não na recontratação, mas lá atrás, porque na categoria de base a gente já colocava, né, circulava ali o nome do Arthur de que seria um grande jogador e acho que o Palmeiras não teve a paciência para inseri-lo, para fazer a transição para o time profissional. Tudo bem que teve boas propostas, mas acho que ficou pior ele sair e depois voltar. Uhum. O Everton Ribeiro é
pra mim, a mesma coisa do Gerson, né? Acho que se encontrou de fato nos últimos jogos e pra mim, no geral, o Arthur foi mais rápido nessa recolocação, porque também no Bragantino não estava bem. Então eu vou de Arthur. Wallace. O Ribeiro bem é um nível de qualidade no futebol brasileiro assustador. Assustador. Ele dribla pros dois lados, ele sai com a mesma velocidade, com as duas pernas. Ele dribla só com o corpo. Ele dribla só com o corpo. Um enganinho aqui. Tem uma galera na internet, não vou lembrar o cara que fala isso, mas fala que ele usa o tempo a favor dele. Ele pausa o tempo pro volante vir e ele sair. Sim. Dar o drible. Então, e eu acho que o Ribeiro tá recuperando o bom momento dele. O Arthur vive uma boa fase. São 10 gols, Eu né? diria que é o Instagram Futebol e Tática. É possível que seja esse. Porque é muito bom, futebol e tática. Muito bom. O Arthur vive um bom momento, se não me engano, são 10 gols pelo Palmeiras, mas assim, o Everton Ribeiro bem, pra mim, é muito diferente. Então vou de Ribeiro. E aí, Quanto tá? Roberto? Bom, Não, ótimo, ainda bem. Porque também eu acho que era outra que não podia ser 3-0 para nenhum dos lados, embora pudesse, pela qualidade. Para mim, eu insisto, no Brasil, tirando o Neymar, que é apelão, na década passada foi o maior jogador no Brasil na década. Apelão. Porque o que ele fez pelo Coritiba em 11 e 12, Cara, o que ele nunca fez tinha pelo pensado Cruzeiro em 13 e 14, o que ele Sim. faria pelo Flamengo depois, para mim foi o maior jogador no Brasil, o Everton Ribeiro. é verdade. Acho Ele que o jogou Dudu pra entra bem na cacete. briga aí, não? O Dudu, mas o Dudu de 15, 14 dele no Grêmio no Brasil foi bom, mas não tão bom. De 15 pra cá, Isso. sim. Mas o Ribeiro Everton tem Ribeiro muita é conquista. 11, 12, 13 e 14. E o Everton Ribeiro, 19, muito bem, 18, Mas assim. esse foi 11, 12, 13, 11, 12, 13 e 14. e 19. Coritiba e 19, A louca, gente. 20. É. Tá. Vim, assim, Tá. o 11, porque eu pego a década, né? Eu falei, Aí- não peguei anos, eu falei década, que é 11 a 20. Então, pra mim, o Everton Ribeiro vai muito bem em 11, muito bem em 12, muito bem em 13, muito bem em 14, absurdamente em 19 e 20. Isso. E ainda o pedaço de 18 você pode falar porque o Flamengo lutou também. E aí o Dudu é E o 15, Dudu é 16, 15, 17, 16, 19. 19. Então, é assim, uma de coisa. nível. Mas o Everton Ribeiro pegou 3 times diferentes, ainda um interregno, o Dudu, o interregno dele é depois disso, né? Ele 20 ele vai pro Catar e tal, e o Everton Ribeiro, respeitosamente, assim, ele pegou um Coritiba que não estava nisso e fez 2 vezes vice-campeão na Copa do Brasil. Assim, eu acho o Dudu mais... Não, o Everton Ribeiro é até mais completo que o Isso, Dudu, eu mas o também Dudu é mais decisivo, o Everton Ribeiro também... Cara, pra mim, o melhor da década foi o Everton É Ribeiro. que o tá? setor que o Dudu joga, a sensação que a gente tem é que ele é mais decisivo. Pelo setor que joga. Mas o Ribeiro aparece- Mas eu acho O que Everton eu acho que o Ribeiro- Everton Ribeiro é mais. Por exemplo, a final Pra da fazer o time Libertadores, jogar. Cara, ele final jogou da Libertadores, demais, o passe cara. de direita que ele dá pro gol do Gabigol é um Não, passe assim, muito... o Dudu Eu também acho é que eu mega acho que ele decisivo. facilita mais pra fazer o jogo. dele é incrível. E tá cabeludo agora, Não, né? Deu certo o não, implante então, dele. exato, sensacional. E poderiam, evidentemente, jogarem ninguém juntos. fica- Né? Como é São que é? jogadores... Que é, Tainá? As pessoas ficam com mais barba e cabelo. Tudo bem. A Tainá tá completamente louca hoje. Hoje, e desde ninguém sempre... fica careca. Nem na cabeça, nem aqui. E A tecnologia tá paga vindo um pra buraco isso, né? no comentário, porque... né? Exato. A Lembrando que tecnologia você tá pode- vindo pra lembrando que São os você- dois você implantes, pode né, usar- que não, você deram pode usar- certo hoje em atividade no Brasil. É o do Everton Ribeiro e é o do Vitor Sérgio Do- Rodrigues. também né? são dos que melhores. tá cabeludo, tá precisando cortar o cabelo e Pilhado Tá tá bem precisando- também. não cortou Tá até precisando agora. cortar o cabelo. É que o cara Favor, não Vitor lembra O Sérgio. mais Renato Augusto como também cortar. fez. Acho que é Sim. bom lembrar. É bom. Também Tem tá- uns que não deram muito certo. Tá cheio de cabelo. Tipo quem? Não posso Tá falar. Ah, Não, o meu era uma outra tecnologia, era uma outra Posso falar época, porque por óbvio. é amigo nosso. perfeito. Olha aqui, só pra eu nominar futebol e tática, é o Eduardo Bartem. Boa. É muito bom mesmo. Só pra eu dar o E nome. eu tô falando dar aqui nome porque aos eu, bois. inclusive, eu não dei meu voto ainda, né? Eu enrolei. achei que você tinha falado do Ribeiro. Não falei, não. Normal, né, amor? Que a produção achou que eu falei? Cara, eu vou no Arthur. Eu acho que o momento dele é mais interessante. O Everton eu acho mais jogador que o Arthur, eles são jogadores diferentes e tal. Mas eu acho que o momento do Arthur é mais interessante. Então, Arthur. Você viu que o Mauro falou, vai Flamengo, na hora de decidir, ele decidiu pelo Arthur. E aí agora é Dudu e Arrascaeta ou Wallace? O momento do Arrascaeta é muito bom, né? Acho que o Dudu não vive o melhor momento dele. Estava vivendo também, como Sim. todo Palmeiras. Ele tinha crescido das finais do Paulistão para agora, mas... Eu vou com Arrasca. Isso aí. Ele é muito diferente pro Flamengo funcionar. Então, e tem funcionado. Tá, na arte dá 34 anos pro Arrasca, mas a galera não é bem colocou isso. um pouco mais, Exato, que ele tem 29 no caso. Não, é que ele joga bola há Famoso tanto copia e tempo cola, e né? tão bem que ele poderia... Deu ter, ruim, né? Deu ruim. Foi copia e cola As do coisas acontecem. Ribeiro. E aí, Mauro? Aliás, eu acho que o Flamengo faz isso, ele bota 34 anos lá no bid pros caras acharem que ele tá velho pra não ser vendido também. Cara,
Cara, o Arrascaeta é daquelas coisas maravilhosas e inexplicáveis, Isso, como não teve mais, não teve oportunidades lá, né? Ele, pra mim, é o grande jogador nos últimos anos do futebol brasileiro. Então, assim, o Dudu também gente, por favor, também é. É o maior ídolo do Palmeiras deste século, é o maior jogador do Palmeiras neste século, porque o Marcos vem do outro século e tal, mas eu sou Arrascaeta. Giovana, Vontade de votar igual o Ricardinho, viu? como é que é o que eu Ele Voto faz Ricardinho. assim, ele olha pra câmera e fala: Arrascaeta. Aí você fala, não vai justificar ali? Não. Boa, isso é problema. Mas eu vou justificar sim, acho que os meus colegas já justificaram bastante, foram muito bem. Mas pra mim, o Arrascaeta é um desses caras diferenciados que a gente tem no futebol. E o Dudu não vive uma boa temporada, uma temporada muito abaixo. A gente já cobrou em relação a gols, né? Do que ele já representou, já fez pelo Palmeiras, acho que tá bastante abaixo. O Arrascaeta voltou da lesão e tá aos poucos sendo perto do que ele já foi ali pro Flamengo. Então, Arrasca é o voto. Arrasca. E aí, agora, vem o encontro entre Hendrick e Pedro. Caramba. 10 anos de diferença. Cara, Sem Pode sacanagem. ter 10. É muito Assim, louco, né? 16 anos, me pega demais, tá? O cara tem 16 anos. Se eu lembrasse o que eu fazia com 16 anos, Ah, meus tu 16 lembra. anos são 1983, não eu lembro, eu tenho boa memória, mas é 1983. Eu. O Flamengo foi tricampeão, pra você ter uma ideia. Tu não lembra o que tu fez ontem, Tainá? A gente tava conversando aqui do prorrogação de quarta-feira. Falei pra ela, tu lembra do prorrogação de quarta-feira? Ela, Não, ele falou assim, ó. Prorrogação de quarta-feira foi bom, né? E eu. Mas isso é normal, Deixa cada eu vez a gente lembrar, tem cara, menos memória recente. A Tainá, eu vou falar, aproveitar que é um dos primeiros programas que eu tô fazendo com a Tainá. Eu coordeno a Tainá no pré-jogo da Champions, volta e meia, né? Cara, a pior memória que eu já vi na minha vida. É a Dori, pô. Ela é a Dori. Fala um negócio pra ela, Tainá, chama o VT do Benzema. Aí ela fala 4 palavras e fala assim, VT de quem mesmo? É de quem? Pô, não é possível, cara. Mata Que ele também. ridícula. E é bem assim que eu sou. E como é que Atenção, eu meu. já falei pra ela, não sei como, que mesmo assim ela é a melhor apresentadora do Brasil Cê- com sobras. cê Eu sacanagem. nunca vi isso, cara. Um amigo meu esses Parafusa dias... menos, pô. Um amigo meu esses dias mandou um negócio. Pô, tu não falou no podcast, não sei o quê. Tipo, algum detalhe de alguma coisa. Eu não falei porque eu não lembrava disso. Como é que tu lembra esse negócio da minha vida? Eu não lembro. E aí ele, cara, tua memória é um negócio inacreditável. Eu não sei como é que tu funciona sem TP. Pô, é Falei, nem inacreditável. eu, mas no caso tu sem TP. na vida. Inacreditável, cara. Vai, bota ali, Hendrick, de novo contra Pedro. Mauro, Hoje é o Pedro, embora instável, o Hendrick... nenhum sei. deles aqui tá... Não, né? Mas o Hendrick ainda está... Edu, você falou. O Hendrick está devendo, o cara tem 16 anos, né? É que assim, pelo potencial que ele tem, que ele vai ter, que ele será, e que eu ainda insisto, assim, é dos mais absurdos que eu vi na minha vida, que é o Hendrick, e eu sou mega fã do Pedro também, desde o Fluminense. Também. Assim, mas assim, não tá legal, não tá, mas ainda é o Pedro. E de novo, gente, isso aqui é um recorte deste momento. Pode, de repente, o Hendrick... Por exemplo, que é as coisas do futebol, né? Quarta-feira, e isso acontece em alguns lances com o Hendrick. O Hendrick, por exemplo, ele fez poucos gols pelo Palmeiras, mas se ele faz um gol com 1 minuto contra a Inter de Limeira, é talvez o gol mais lindo da história do Allianz Parque. Que ele pega uma bola sem pulo, um travessão, que é um absurdo. Quarta-feira, o lance para mim mais bonito do jogo, 2 lances mais bonitos. Aquele é do Caleri, que ele chapéu e chuta para fora, e o gol que não foi validado, porque já havia o impedimento anterior do Mike, mas não tinha nada a ver com a execução do lance. Sim. Porra! Gente, um menino de 16 anos, dá uma Não, porrada a que ele força deu que no ele tem. ângulo, cara, é um absurdo. Mas ainda eu volto no Pedro. A força que ele tem é um negócio, impressionante. muito bizarro. Força técnica, Giovana, pô. É que a gente já sabe o máximo do Pedro, a gente ainda não sabe o máximo do Hendrick, querendo ou não, o Hendrick ainda é uma promessa, acho que o Pedro já Sim. passou a ser uma certeza. Apesar de eu achar que o topo do Hendrick vai ser mais sim, alto o fim do da que carreira, topo... você acha que o Hendrick vai ser maior? Exato, acho. Mas como entre isso e hoje ainda tem um gap muito grande, eu vou de Tendo em Pedro. vista que tem 16 anos. Espero que seja. Que mesmo de infelizmente coração, muita sabe? coisa na transição para a Europa pode dar errado, Claro. como deu para o Pedro, inclusive. Pedro. E aí, Wallace? Ah, eu vou tranquilo, Pedro. Mas eu tenho certos cuidados pra esperar, falar assim, quando a carreira do Hendrick terminar, ele será maior. Porque é isso, a Giovana falou bem, assim, de... Muita coisa pode acontecer. Quantos jogadores se perderam? Mas Não, hoje pode eu ter acho, lesão, cara. é Você pode ter uma achismo, lesão ninguém Mesmo tá que o trabalhando. Hendrick tenha um potencial surreal. Você pode ter Mas lesão no esperaria. joelho, aí você se recupera, tem outra lesão no joelho e vira o que a gente sempre imaginou no Ronaldo Nossa, Fenômeno. falando Não isso, deu eu certo lembro mesmo, não é nem foi questão o de lesão, Nilmar, pode não né, dar que certo. aconteceu isso quando ele Seu tava Nilmar. no... Que ele lesionou o joelho, voltou, entrou em campo e lesionou o outro. Também, o negócio... Não, e no Ronaldo foi o mesmo, né? Mas você vê, o Ronaldo, mesmo com as lesões, foi ainda
Aquilo que se imaginava, mesmo. O Ronaldo é nesse nível. I have a question. Se fosse Rony e Pedro? Pedro. Boa Porque questão. não sabemos do Rony ainda, né? É, se digamos- ele Eu tá iria de lesionado Rony. no jogo contra o São Paulo, não sabemos se volta. Putz, Pedro, Rony, Wallace? Pedro? Eu iria de Rony. Pela temporada. A temporada do Rony é melhor que a do Ah, Pedro. sim, mas o Rony desde da operação, não tô dizendo que foi por isso só, assim, O tá, negócio ainda da fez mão um atrapalha golaço e tal, mas assim, olha, Rony e Pedro é um bom nome de dupla, né, Rony e Pedro, né? Mas Rony e Pedro... Rony ou Pedro? Mauro? Rony ou Pedro? Ah, de coração, vai, Rony, pronto. Rony, tá bom, perfeito. Era o coração Então positivo. acabou 6-5 pro Palmeiras. Ótimo. Equilibrado, muito isso. equilibrado. E aí no futebol brasileiro... Treinadores. Aí Esse é é Abel, verdade. né? Hoje. Abel. Hoje Abel. Até Até pelo tempo, Hoje, inclusive. do que a gente vê até no pelo futebol tempo, brasileiro. né? Abel.